Estamos iniciando mais um programa Pensando em Educação. Este programa é uma iniciativa do PIRA 21, que tem dentre os seus temas a educação, procurando então discutir esse tema com a sociedade organizada, com os segmentos da sociedade, e tem a participação, a parceria da TV Unimep e da Rádio Educativa FM. No programa de hoje, nós estamos recebendo a professora Maria Guiomar Tomazello, a professora Magui, coordenadora do Núcleo de Educação em Ciências da Unimep e professora do Programa de Pós-Graduação em Educação. Professora Magui, é um prazer tê-la conosco no programa de hoje. Bom, eu agradeço muito o convite, e é um assunto bastante interessante que vamos discutir hoje, então eu estou bastante motivada para essa conversa. E nós acreditamos que vai ser uma conversa muito produtiva, porque o tema é diretrizes curriculares nacionais da educação básica. Um tema muito oportuno, porque tem a ver com a formação de professores, tem a ver com o processo de ensino e aprendizagem na educação básica, dentre outros aspectos. Nesse sentido, professora Magui, qual é a grande contribuição que as diretrizes curriculares nacionais proporcionam para a educação básica? Bom, para a educação ambiental, e para a educação básica. As diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental, elas foram estabelecidas em 15 de junho de 2012, ou seja, é bastante recente. E elas vêm, de certa forma, dar uma orientação aos gestores, aos professores, de como implementar a educação ambiental, tanto na educação básica, como na educação no ensino médio, como no ensino superior. E eu gostaria só de fazer uma pequena retrospectiva, porque essas diretrizes, na verdade, elas seguem algo que já vem acontecendo, porque já há leis anteriores, e ela simplesmente vem complementar essa legislação já existente. Então, é bastante interessante que no Brasil, há muito tempo já se fala em educação ambiental em todos os níveis de ensino. Então, a lei federal, permitem que eu leia, porque eu não vou me lembrar dos números da lei. A Lei Federal 6.938 de 1981, ela já institui a Política Nacional do Meio Ambiente e nessa lei a educação ambiental já aparece como sendo algo obrigatório para todos os níveis de ensino. Repare que isso é de 1981. A Constituição Federal de 1988, que é a nossa Carta Magna, ela também já explicita a necessidade de construção de políticas públicas para a questão ambiental. E também já destaca que a educação ambiental ela deve estar contemplada em todos os níveis de ensino. E aqui eu gostaria de destacar alguma coisa que é bastante interessante, que fala sobre o meio ambiente. Então, na Constituição de 88, há um tema assim: o meio ambiente é bem de uso comum do povo, competindo ao poder público e à coletividade a sua proteção. Então, aqui já se fala que os bens naturais, eles são de uso comum do povo. Em 1999, que é a Lei 9.597, então ela vem estabelecer a Política Nacional de Educação Ambiental. E nessa política, há um artigo, que é o artigo 12, que vai dizer que uma instituição de ensino, ela corre o risco de não funcionar se ela não tiver educação ambiental no seu currículo. Então, professora Magui, essa lei de junho de 2012, que remete à educação ambiental para todos os níveis, é o resultado de um processo de construção. Isso. Em que o tema da educação ambiental tem sido objeto e, ao longo desses anos, as leis governamentais vão indicando caminhos para tanto políticas públicas, mas, sobretudo, para a inserção do tema
na escola, em todos os seus níveis. Isso. Isso? As diretrizes, elas não trabalham nenhuma novidade, elas trazem já dados anteriores, de leis anteriores. Elas vêm só assim sistematizar, organizar, orientar os gestores, orientar os professores, orientar quem forma professor do como fazer, né? Então tem indicativos até de como você inserir educação ambiental. Então por isso que é interessante. É claro que se a gente for olhar de um ponto de vista mais crítico, a gente vai ver inúmeras falhas, inclusive nas leis ou nas diretrizes, mas nem por isso a gente pode dizer que não são boas. Elas são tentativas de se colocar realmente uma educação ambiental mais crítica nas escolas, né? Porque há uma tendência, né, das pessoas acharem que já fazem educação ambiental, mas se elas lerem as diretrizes, elas vão ver que é algo muito mais complexo. Então, professora Magui, tanto no que se refere à educação ambiental, no contexto da educação básica ou da educação superior, o que você está colocando é que a última lei de diretrizes que vão focar a educação ambiental, ela propõe um conceito mais amplo de educação ambiental. Isso. Que supera aqueles conceitos anteriores que já vinham sendo trabalhados. E como você vê esse conceito mais amplo, a chegada dessa proposta, né, do governo federal às escolas? Então, isso também não é novo, né? Porque as diretrizes existem alguns termos que vão dizer assim: a educação ambiental não é neutra, ela não é uma visão ecológica, né? Você tem que trabalhar aspectos políticos, políticas públicas, né? Então, ela é muito mais assim política do que ecológica, né? Mas é interessante que isso também não é novo, porque se a gente for fazer uma retrospectiva da história da educação ambiental, em 1977, já em Tbilisi, né, na Geórgia, já houve um marco para a educação ambiental, que sinalizava já uma educação ambiental menos ecológica, uma educação ambiental preocupada mais com as relações do homem com a natureza, mas não focalizando só os aspectos ecológicos, mas focalizando essa relação. Então, isso também vem sendo já trabalhado em outros países, né? Mas no Brasil, o que alguns autores dizem, e eu concordo plenamente, parece que se cristalizou uma ideia de que educação ambiental é trabalhar a ecologia. E isso está muito difícil de romper. Né? Então... Sério, porque sai de uma postura comportamental para um processo de conscientização, não é? Conscientização, inclusive, no que diz respeito ao envolvimento nas relações sociais, mas também na relação com o ambiente. Isso. É mais ou menos por aí que a nova lei, então, de diretrizes curriculares com o tema da educação ambiental quer implantar nas escolas? Isso é o que diz a lei, né? Então, eu acho que qualquer coisa diferente disso, você está contrariando a lei. E a lei que estabelece a Política Nacional de Educação Ambiental, que é a 9.597, ela é bem clara, né? Então, parece que não há um interesse em interpretar a lei de forma correta, né? Ou porque é cômodo você continuar fazendo o que você já fazia, né? Porque senão você tem que realmente fazer algumas modificações, né, na sua forma de encarar aquilo, né? Então é cômodo continuar trabalhando só com reciclagem de lixo ou com plantio de árvores, né? Que são coisas, não estou negando que são coisas importantes. A criança precisa saber economizar água, a criança precisa saber fechar a torneira ou apagar a luz, ela ter preocupação com o lixo, onde colocar. Então isso é fundamental numa escola, mas isso não é tudo, né? Então, o que a lei sugere é que se trabalhe uma educação ambiental não neutra, porque há sujeitos específicos, né? E essa educação ecológica, ela trabalha mais um sujeito genérico, né? Então, a sugestão é que você trabalhe mais com um sujeito específico, que há pessoas
que poluem mais do que as outras, as pessoas que são mais responsáveis do que as outras, né? Então não dá para simplesmente dizer a educação ambiental é um dever de todos, o ambiente de todos, quer dizer, como se fosse assim, alguns usufruem desse bem natural e na hora de pagar a conta vamos dividir por todos, é mais ou menos assim. Certo. Bem, nós estamos aqui ouvindo a professora Magui sobre um tema muito importante, que é a educação ambiental, a ser então desenvolvida no contexto das escolas, para a educação básica e também para a educação superior. E acho que esse é um tema de interesse de todas as escolas, de todos os educadores, de todos os gestores das instituições. E nesse sentido, professora Magui, qual seria a primeira recomendação que você faria para as pessoas que estão assistindo ou ouvindo esse programa e que estão envolvidas com a educação básica, a primeira iniciativa que elas deveriam, então, tomar? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, é você abrir um pouco a sua mente e ouvir o que os especialistas têm a dizer sobre educação ambiental. Se desarmar um pouco, né, e dizer o que é para fazer, o que sugerem então, porque eu percebo, às vezes, quando no contato com professores e com diretores, que há assim, que as pessoas se armam e dizem assim, não, mas aqui a gente já faz educação ambiental. Quer dizer, a pessoa não quer, sequer ouvir do que se trata. Então, acho que a primeira coisa é desarmar e vamos dizer o que a gente pode fazer. E como é um trabalho coletivo, a gente tem que trabalhar mesmo assim, conversando muito, discutindo, fazendo palestras, cursos, fazendo parcerias, universidade com a escola, porque também não há uma receita, né? Certo. É uma coisa a ser construída. Nós vamos então voltar a esse tema que a professora Magui está colocando agora. Vamos para um breve comercial e daqui a pouco nós voltamos para continuar essa conversa agradável com a professora Magui. Requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bum, e nome, nome, nome. Ai, requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bum. Dessa vez eu quero ver você mexer. Quero ver. Requebra bumbum, nome, nome, nome. Requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bum, e nome, nome, nome. Ai, requebra bumbum, nome, nome, nome. Requebra bumbum. Nós estamos retornando para o segundo bloco do programa Pensando em Educação, uma iniciativa do Grupo de Trabalho de Educação do PIRA 21, que conta com o apoio da TV Unimep e da Rádio Educativa FM. No programa de hoje estamos conversando sobre a educação ambiental, a partir das novas diretrizes curriculares para o ensino básico e para o ensino superior. Estamos entrevistando a professora Magui, da Unimep, que vai continuar colocando algumas questões que são fundamentais para se compreender e para se trabalhar essas temáticas nas nossas escolas. Professora Magui, nós terminamos o bloco anterior conversando, a partir da sua fala, de que não há um manual para as escolas municipais para a educação básica. E que, em não havendo um manual, no entanto, há orientações, há instruções. Você, como uma pessoa que pesquisa, que atua na área da educação ambiental, é uma das principais referências do tema na Universidade Metodista de Piracicaba e, consequentemente, na cidade de Piracicaba, que sugestões você daria para que o tema da educação ambiental, a partir das diretrizes, estivesse implantada nas escolas municipais? Quando a gente fala em educação ambiental, o problema é que você olha muito mais para o ambiental, né, para o tema ambiental, do que para a palavra educação. Então, por isso que
a educação acaba sendo muito ecológica. Então, você acha que fazer alguma coisa com a natureza, ou levar os alunos a fazer uma horta, por exemplo, a plantar uma árvore, isso é educação ambiental. Não, isso é uma educação ecológica importantíssima. Não estou negando, quero deixar claro aqui que eu não estou negando a necessidade disso. Os alunos têm que lidar com a terra, lidar com a água, eles têm que fazer trilhas, mas eles têm também que já começar a ter uma visão um pouco mais diferenciada, né, de que aquele ambiente ele é manipulado, ele é usufruído mais por alguns do que por outros, né, que você vai trabalhar então questões socioambientais. Vamos pegar, por exemplo, uma questão que recentemente tem chamado bastante atenção em São Paulo, que é o incêndio nas favelas em São Paulo. Outro dia saiu uma reportagem na Folha de São Paulo dizendo que, se você olhar no mapa de São Paulo, a localização dessas favelas, elas estão em áreas muito valorizadas, né? E aí a pessoa que escreve esse artigo, ele vai questionar por que esse incêndio não ocorre em áreas mais periféricas, né? Dando a entender que talvez não seja nem um incêndio assim natural, pode ter sido um incêndio criminoso, por que não? E uma das favelas, assim que ela foi destruída, no dia seguinte você já tinha alguns empresários iam fazer um parque de estacionamento, né? Então são áreas valorizadas e aquela favela ela atrapalha ali o lugar, né? Então a gente olhar para essas coisas e perceber questões assim de conflitos de interesse, né? Perceber a injustiça ambiental, a gente não tem justiça ambiental, então são termos, são palavras novas, né, novas, não digo para a educação ambiental, mas que deveriam ser inseridas, né? Pessoas que moram em área de risco, por exemplo, estão muito mais sujeitas a desastres ambientais, são desastres, não seriam desastres, já estão muito mais sujeitos a riscos ambientais do que outras, né? Então, essas questões, elas têm que ser levadas. Então, se você pega, por exemplo, a questão da água, né? As escolas trabalham estados físicos, a poluição da água, tal, mas nunca há um agente específico, nunca há dizer quem é que está poluindo essa água, né? Ou qual é o descaso do poder público com essa água. Veja o rio Piracicaba, né? Um rio maravilhoso, né? Mas é um esgoto, né? Então, percorrendo a cidade. As próprias pessoas deveriam se envergonhar de ter uma situação dessa, né? E lutar. Agora dizer assim, não, mas é que fica muito caro, porque as outras cidades que poluem. Mas quantos anos esse problema já existe? Então, e quando a gente vai trabalhar água, a gente trabalha mais questões assim culturais, ou então questões éticas, ou então questões românticas sobre a água como, né, geradora da vida, mas a gente não trabalha essas questões mais políticas de quem são os responsáveis, de exigência, né, do poder público para que se cumpra a lei, para que essa água seja limpa, porque eu acho que o rio Piracicaba seria uma atração turística. Piracicaba não precisaria de mais nada se ele tivesse um rio limpo correndo pela cidade, né? Então, professora Magui, dentro do processo de ensino e aprendizagem, é fundamental que tanto a escola saia e observe o seu entorno, ou lugares um pouco mais distantes, onde a problemática do meio ambiente ela é gritante, mas também que venha para dentro da escola essas questões. Sim, as questões das políticas públicas, né? Dos gestores públicos. De quem deveria estar fazendo e não está. E não está. Né? E isso provocar, então, um diálogo, uma reflexão, na verdade, um processo de conscientização para que esses futuros cidadãos, né, em formação, possam, quando inseridos na sociedade, no mercado de trabalho, teriam uma posição crítica, que não seja neutra e transformadora também. Há alguns autores que dizem que a educação ambiental é uma educação subversiva, né? Porque ela vai subverter a ordem do capital, né? Porque você vai questionar muitas coisas. E eu acho que é meio por essa linha, mas a gente não está aqui para levantar bandeira, para sair às ruas em protesto, mas que os professores
tenham também uma visão mais crítica para poder trabalhar isso com os alunos, né? Quando você pega, por exemplo, em algumas regiões, a água, ela está completamente privatizada. Quer dizer, a água é um bem comum, pela própria Constituição Federal, né, vai dizer que a água como um bem, um recurso natural é um bem de todos, mas existem alguns lugares, por exemplo, que 80% da água está sendo utilizada pela indústria, pelos agricultores, sobrando muito pouco para a população, né, e essa água é altamente poluída, né. E, professor Magui, quando a gente fala de professores conscientes, a gente entra na universidade, que forma, então, os professores. Nesse sentido, o tema da educação ambiental, ele também, a partir das diretrizes, precisa ser considerado pela universidade. E, pelo que eu estou entendendo, não pode ser de uma forma fragmentada, nem departamentalizada. Como é que a universidade pode trabalhar esse tema, ou deve trabalhar esse tema na formação dos futuros profissionais que entrarão no mercado de trabalho e dos futuros professores que atuarão na rede municipal? As diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental, elas são bem claras. Elas vão dizer que a educação ambiental tem que aparecer nos cursos de forma integrada, de forma interdisciplinar. Então, não adianta uma disciplina ter um tópico, educação ambiental, isso não contempla a legislação, né? E você não poderia realmente trabalhar numa disciplina a educação ambiental, já que um problema ambiental, ele é, por si, interdisciplinar, ele já é interdisciplinar, né? Então, é difícil você trabalhar, por exemplo, um professor com uma única formação, trabalhar de forma complexa aquele problema. Então, esse problema tem que ser trabalhado por todos. E as diretrizes curriculares ainda elas são mais enfáticas. Na questão da licenciatura, há uma norma específica para a licenciatura, que vai dizer que os cursos de licenciatura eles têm que ter não uma disciplina chamada educação ambiental, porque também não dá conta, mas ela tem que ter essa educação ambiental diluída no curso de forma transversal, de forma interdisciplinar, que o aluno tenha várias visões daquele problema por vários professores e várias áreas do saber, né? Então está muito claro isso na diretriz. E o MEC, não só complementando, o MEC ele está inclusive exigindo, né, na regulamentação de um curso a presença da educação ambiental de forma integrada. Integrada, transversal e interdisciplinar. Isso. E nesse sentido, isso alcança o projeto pedagógico de cada curso. Realmente. Da licenciatura de uma maneira específica, porque está formando professores que vão formar os futuros cidadãos, mas de todos os cursos. E não só o projeto pedagógico, mas também a própria gestão, né, de uma universidade, porque isso é um conjunto de ações que precisam estar integrados, delineando atividades, né, voltadas para o processo de conscientização com relação ao meio ambiente. Certo. E, professora Magui, como você vê a introdução dessa temática na universidade hoje? Eu acho que quando a gente vai falar, então, na ambientalização da universidade, a gente tem que olhar para vários aspectos. Você tem que olhar para a sala de aula, né, porque na sala de aula você tem então que trazer essas discussões em todas as disciplinas, em todos os cursos, né, está contemplado no projeto pedagógico. Você tem que olhar para o entorno da universidade. Então, a universidade ela tem que estar ela tem que fazer, por exemplo, reciclagem de lixo, ela tem que ter os seus prédios ecológicos, né? Então, você tem toda a gestão ambiental, né, no entorno da universidade. Você tem a pesquisa, então você tem que priorizar a questão da educação ambiental na pesquisa, na extensão. Você tem a relação da universidade com a sociedade, com a cidade, né? O que a universidade está fazendo para a cidade, para contemplar isso, para melhorar essa situação, né? Então, são em vários níveis, mas as pessoas imaginam assim, uma universidade que faça reciclagem de lixo ou reciclagem de papel, ela já está contemplando. Não. Ela está fazendo alguma coisa que é o dever dela fazer, mas é muito pouco ainda. A gente tem que chegar na sala de aula. Certo. Bem, o nosso tempo está acabando, professora Magui. Essa conversa está sendo muito produtiva para as pessoas que
nos assistem, que nos ouvem. Tem muita coisa a ser dita, pelo que eu estou percebendo, né, da sua fala. O tema da educação ambiental é fundamental. Nós queremos agradecer a professora Magui pelas contribuições, pelas orientações que ela está nos trazendo. E queremos reiterar, então, que o programa Pensando em Educação é uma iniciativa do PIRA 21, que conta com o apoio da TV Unimep e da Rádio Educativa FM. Para maiores informações sobre o programa, vocês podem encontrar no e-mail tvunimep@unimep.br ou assistir os outros programas no site tvunimep.com.br. Desde já a nossa gratidão para a professora Magui e que o tema da educação alcance a todos nós cidadãos e nos faça pessoas conscientes e críticas. Muito obrigado, professora Magui. Eu que agradeço. Muito obrigada.